Salve discípuli et discípulas, sejam bem-vindos à Lectio Una, ou a primeira lição de latim, propriamente, porque passamos ali primeiro pela Praelectio, ou seja, a lição preliminar de introdução histórica do latim. Agora nós vamos mergulhar de vez na língua latina, introduzindo aqui nesta lição o alfabeto latino, quais as palavras que compunham o alfabeto latino. Vamos observar questões relacionadas à pronúncia destas palavras, algumas particularidades. Também vamos observar o sistema de sílaba latino, uma introdução concisa, na verdade, e vamos fazer aí alguns comentários sobre a questão da acentuação em latim, que na verdade refere-se à quantidade. Então, vamos lá, espero que tenham um bom aprendizado e vamos então iniciar o nosso estudo apresentando o alfabeto latino para vocês. Este é o nosso alfabeto. Bem, observando, nós não temos aí nenhuma diferença, aparentemente não temos nenhuma diferença do alfabeto da língua portuguesa. Por quê? Isso tem uma explicação. É que, na verdade, o português utiliza o alfabeto latino como base. E não só o português. Também utilizam aí o espanhol, o francês, o romeno, o italiano, e mesmo línguas que não são latinas, de origem latina. Por exemplo, o inglês utiliza o mesmo alfabeto. O alemão, por exemplo, não é? É o mesmo alfabeto. Mas não existe só esse alfabeto, existem outros, por exemplo, o grego, o cirílico, que é usado, por exemplo, pela língua russa. Mas vamos reter aqui os nossos comentários ao alfabeto latino, separando aqui, no caso, as vogais das consoantes. As consoantes estão em verde e as vogais em vermelho. Então, vamos apresentar as vogais A, E, I, O. Opa, temos ali um V. Na verdade, isto não é um V, é um U. Assim se escrevia o U maiúsculo em latim. E nós vamos depois ver por que se escrevia assim, tá? A diferença do V, do U, aliás, né? E temos o Y, que em latim era considerado uma vogal. Em minúsculo temos A, E, I, O, U, certo? Que aí para nós é familiar, e aí o Y. Bom, quanto às consoantes, vamos fazer um comentário, separar as vogais para o final, para nós comentarmos em pormenor, e vamos então comentar as consoantes. Bem, primeiro apresentar aquelas consoantes que tinham a pronúncia como ou semelhante ao português, ou diferenças tão irrisórias ou tão simples, pequenas, né, que não é necessário fazer essa separação aqui nesta lição. É o caso das letras B, F, K e P. Eu separei em verde as letras que eu estou comentando. B, F, K e P. Como é que se lia isso em latim? Eu coloco entre colchetes, aqui e nas lições, nos próximos slides, eu coloco como é que era feita essa leitura. No caso, B, F, K e P se lia B, F, K, P. Certo? E sempre, o que vai ser uma tendência nesta lição, eu coloco um exemplo desta palavra funcionando em uma palavra, né? É o caso dessa consoante, desculpe, eu coloco um exemplo desta consoante dentro de uma palavra. É o caso de bônus, bom, flama, chama, Cartago, Cartago e puella, puella, no caso menina. Bem, sempre que eu também apresentar a palavra latina, vou colocar entre parênteses o significado desta palavra. Vamos lá. Avançando então para a próxima consoante. Aquelas que apresentam diferenças em relação ao português e apresentar as principais diferenças destas consoantes. No caso, a primeira letra é a letra C. A partir de agora também eu vou conduzir assim.
Nós temos aí o B, o F, o K e o P em verde, porque elas já foram comentadas, e aquelas que já foram comentadas ficarão em verde. As que estão em preto ainda vão ser comentadas, e a letra que estiver em letra roxa é a que eu estiver comentando. A letra C tinha o valor de uma oclusiva velar surda. Por quê? O que é isso? Ela era pronunciada como que, ou seja, a primeira letra, no caso, a primeira consoante era B, a segunda era que, né? Vocês lembram, por exemplo, nas séries iniciais, quando você aprendia as sílabas, no caso as consoantes, junto com uma vogal, você lia ba, be, bi, bo, bu. Mas na letra C você lia ca, co, cu e ceci. E nesse caso, no latim, o C não tinha essa pronúncia de C, e sim de que. Ou seja, era lido assim: ca, que, ki, co, cu. E não como em português, ca, se, si, co, cu. É esta a diferença. Então vamos lá conhecer uma palavra, aliás, algumas palavras que utilizavam a letra C. É o caso de caicos, cego, caelum, céu, e aqui temos um exemplo, olha, da letra C antes de EI, funcionando como oclusiva velar surda. É o caso de quequide, significa cair, quequide, certo? Bom, sempre que daqui para frente, sempre como eu estou falando das consoantes que têm diferenças em relação ao português, sempre que eu apresentar uma consoante, eu vou colocar um item que é não confunda com o português. Nesse caso, não confunda o som de ceci em português com o ceci em latim, porque em latim não existe o ceci. É quequi, é o caso de quequite, como acabamos de ler. Então vamos observar aqui algumas palavras que não devem ser confundidas. É o caso de Kentauros, que significa centauro, e Quíquero é Cícero, é a tradução do nome Cícero. E aí eu coloco em verdinho aqui como nós devemos ler e como não devemos ler riscado, certo? Vai ser uma tendência daqui para frente também. É o caso de Kentaurus, non Centaurus. Quíquero, non Cícero. Bom, e eu também optei por fazer uma sequência de palavras, de apresentar as consoantes de acordo com a familiaridade das diferenças que elas possuíam em latim. Por isso que eu não estou seguindo a sequência de B, C, D, F, enfim. Então, da letra C, vamos passar para a letra G. Porque vocês lembram que em português nós líamos, aliás, nas séries iniciais nós líamos o português, a apresentação da consoante G do mesmo jeito, era G, Go, U, GG, como acontece com K, Ko, Ku, Ceci. Acontece que em latim o G era lido Ga, Ge, Gi, Go, Gu, como C, K, Ke, Ki, Ko, Ku. Então, ou seja, ela tem o valor de uma oclusiva velar sonora, certo? Então, a letra G ela era lida como G. Vamos ver exemplos de palavras. É o caso de galos, galo, magister, observe que a diferença, olha, não é magister. Até temos uma palavra em português que vem dessa raiz aí, magistério, por exemplo. Mas a leitura desta consoante é magister. E o exemplo também de regina, rainha nesse caso. A palavra magister significa mestre, professor. É como alguns alunos às vezes até escrevem e me chamam, né? Magister. É uma forma carinhosa e muito bem-vinda. Bom, parece que é estranho para nós, por exemplo, nossa, eles liam o GG como Gegi, como Regina. Gente, isso não é totalmente estranho para nós. Quem estudou inglês, por exemplo, sabe que o GI em inglês, por exemplo, se lê com oclusiva velar.
É o caso de give, é lido como give. I give you, I give. Bom, vamos lá então. Não confunda com o som de GG em português, certo? Então vamos ao exemplo. É o caso de gélidos, gelado, certo? Nós até temos uma palavra erudita que vem daí, gélido, gélido, né? Gélidos. Na verdade, gelado é a palavra vulgar e gélidos, ou gélido, é a palavra erudita. Eu mais adiante explico a diferença entre o que é erudito e o que é vulgar, tá? Vamos lá, a próxima palavra é languidus. Gente, o U tinha que ser lido em latim, não é lânguido como no português, certo? Nós tínhamos que ler como oclusiva velar, não é languidus, é languidus, como o lânguido no português, certo? Languidus. Desculpe, eu estou confuso agora se eu falei a pronúncia correta. Vou repetir outra vez o languidus. A pronúncia é languidus e não como o lânguido no português. O mesmo acontece com Virgilius. Virgílio. Era para estar maiúsculo esse V. É um nome. Virgílio. Virgilius. Sobre esse V do Virgilius ser pronunciado com U, eu vou falar mais adiante, certo? Não se preocupem com isso. Então, vamos lá, aquela letrinha verde, como é que se lê, como é que não se lê? Gélidos, não gélidos. Lânguidos, não lânguidos. Virgílios, não virgílios. Próxima letra é a consoante D, que tem o valor de uma oclusiva dental sonora. Vamos entender o que é isto, tá? No caso, eu devo pronunciar, por exemplo, declino, desvio, do, é o verbo, no caso, que significa dou, primeira pessoa, domus, que significa casa, até dessa palavra vem a palavra, por exemplo, domicílio, né? E aí temos um nome, Domitiano, e hodie, hoje, no caso um advérbio aí, né? Vamos lá. Não confunda com o som de dedi em português. Eu vou explicar isso aqui. É que em português, às vezes, nós falamos, por exemplo, verdade. Lá está um D, E no final, verdade, mas nós falamos verdade. E também, por exemplo, o caso de dia, né? Em português a pronúncia é assim, em latim não. É o caso de dies, eu pronuncio dies, a palavra dia em latim é dies. É como se eu pronunciasse dia, certo? Acontece também, por exemplo, com diabolos, é o caso da palavra diabo, diabolos, e unde, não é onde, tá? É unde, significa donde. Vamos lá. Então, eu pronuncio dies, não dies. Diabolos, não diabolos. Unde, não unde, certo? Aí, do mesmo jeito que a gente tem essa diferença do D com o português, com a consoante em português, acontece também com a letra T, né? O T, em latim, tem sempre o valor de uma oclusiva dental surda. E vamos ver isso também. É muito semelhante ao que eu acabei de falar da letra D. É o caso de hostis, que significa inimigo, ratio, cálculo, scientia, ciência, e sunt, são, significa são, sunt. No caso aqui é o verbo, certo? O sunt é o verbo, não significa para santo, por exemplo, São Paulo, não, jamais se escreveria sunt. E nem para a pessoa que não está doente, tipo, eu estou são. Esse sunt é do verbo, terceira pessoa do plural. Vamos lá, não confunda com o som de
ti em português. Eu até poderia colocar o teti, que é o mesmo princípio do que eu falei da letra D, tá? É o caso de palatino, palatino. Eu não digo palatino, como é a tradução. Palatino se traduz por palatino, mas eu não posso falar em latim palatino, certo? É o caso de tiara e não tiara, certo? Tiara é português, tiara é latino. É o caso de Timóteos, Timóteos e não Timóteo, tá? Em português do Brasil nós falaríamos Timóteo. Aqui é o exemplo claro, ó. Ti e para Timóteo, repetindo o mesmo princípio que não se deve repetir em latim. Eu até tenho uma história engraçada que o português de Portugal tem uma pronúncia diferente, né, da nossa. É mais oclusiva dental surda mesmo. Então, por exemplo, tinha um amigo que eu conheci e ele se chamava Tiago e eu chamei ele de Tiago. Ele disse: não, é Tiago, se faz favor, que a pronúncia deles é em oclusiva dental surda e não como a nossa, né? Então vamos lá. Eu devo dizer palatino, não palatino. Tiara, não tiara. Timóteos, não Timóteos. Vamos à próxima consoante, a letra H. Vocês devem ter observado que eu li o rodie lá atrás, não é? Com a letra, como se fosse um Rá. É que essa letra, quando eu li o alfabeto B, Q, D, F, G, aqui eu lia Rá, certo? Rá. Eu até coloquei com um R aí, como nós lemos em português. Ou seja, corresponde a uma aspiração isolada e mesmo em dígrafos, aliás, como CH, PH e TH. Então, vamos ver exemplos aqui. É o caso de hortus, jardim, hostis, inimigo, humus, terra, e hilas, hilas é um nome, né? E aí nós tínhamos o caso do pulcher, belo. No caso do PH, nós já íamos ler diferente. Filosofia. E no Timóteos, observe que há diferenças de pronúncia. Quando eu tenho CH, em todos os casos eu leio a aspiração, né? Mas tem diferença de pronúncia. Quando eu tenho o H antes, acompanhado da consoante C, eu leio como se fosse um Q, né? Pulcher, pulcher. Eu lembro que em Coimbra tinha um lugar que estava escrito química, escrito química, como se escreve em inglês, né? Chemistry, e se escreve com CH, e a pronúncia é como se fosse um QU. Né? Assim acontece também no latim, pulcher. Mas quando eu tenho um PH, aí se lê mais parecido ao F, filosofia. Por quê, gente? Até perdemos, né, o PH do português que tinha essa pronúncia de F. Acontece que o PH são as palavras latinas que têm originalmente uma origem do grego. Então nós sabíamos, como, por exemplo, geografia tinha um PH. Por quê? Porque vinha do grego. E aí temos o caso de Timóteos, que a diferença é muito simples também, né? Vamos lá. Agora, não confunda com a ausência de som em português, tá? E nem com aquela pronúncia como, ao invés de lermos pulcher, nós leríamos pulcher, né? É pulcher. Então, é o caso de hodie, homo e humanus. Então, eu pronuncio hodie e não odie, homo e não homo, humanus, não humanos, certo? Vamos à próxima. Letra L, que é muito semelhante ao português, exceto no final da palavra. E aí nós vamos ver isso. Né? No Brasil, normalmente o L no final vira um U. É o caso de Brasil, a pessoa coloca um U no final. Né? Então vamos lá, algumas palavras. É o caso de colina, cozinha. Daí vem a palavra culinária, não é? Galina e lex. Não confundir com o L no final, como ocorre com o português. É o caso de
animal, cônsul e mel. O que acontece? A pronúncia do L deve ser feita, certo? Como no latim e não como em português. Aliás, em Portugal, eles pronunciam o L diferente de nós. Eles pronunciam mesmo o L, nós pronunciamos o U. Lembro de um amigo que dizia, me contava uma história que uma vez ele foi ao mercado e ele queria comprar um sal. E ele perguntou para o comerciante, tem sal? E isso em Lisboa, né? E o comerciante disse, não tem. Só que ele olhou numa prateleira e viu o sal. Ele disse, olha, eu estou vendo ali tem. Ele disse, meu amigo, aquilo é sal, porque a pronúncia é ligeiramente diferente, certo? Então, vamos lá, eu pronuncio animal, não animal, cônsul, não cônsul, mel, não mel. E isso acontece, por exemplo, com a letra M e a letra N também em português, né? É semelhante ao português, exceto no M e no N pós-vocálico. Então, vamos lá ver isso. Por exemplo, é igual em lágrima, manus, mão, rosa, antônios, antônio, non, não e nomen. Então, vamos lá. Não confunda com a nasalização nas vogais precedentes. É o caso que acontece, por exemplo, em Antônio, em português é Antônios, e não Antônio, certo? Não é é Antônios. Etienne, tá? Etienne, não é Etienne, é Etienne, E não, isso significa sim, né? E fuerunt, como significa foram. Então, gente, nós devemos pronunciar, por exemplo, Antônios e não Antônios. Etienne e não Etienne. Fueran e não fuerunt. Desculpe, aqui eu errei, era para colocar o fueran. Mas tudo bem, eu posso depois enviar para vocês essa anotação que eu alterei depois para fuerunt e eu esqueci de alterar a palavra. Vamos lá. Agora temos também a letra Q, que se lia como cu. Então eu lia pé, cu, certo? M, L, M, N, pé, cu. Tem sempre o valor de uma oclusiva velar surda e está sempre acompanhado da vogal U, que é sempre lida. Então, observe bem, o Q nunca está com uma outra vogal a seguir que não seja a U. Ela sempre estará lá. Isso acontece, inclusive, em português, né? Então, vamos lá. É o caso, e aí sim, o U deve ser pronunciado, como em ecus. Eu pronuncio os dois U's, ecus, cavalo, ou nunquam, nunca. E, por exemplo, quo, que significa para onde. Não vamos confundir com a ausência de som de U em português, por exemplo. Em português, às vezes tem o U, aí esse é legal, porque, sabe, tem gente que diz assim, nossa, o português é mais fácil que o inglês, porque tudo que a gente escreve, a gente pronuncia. Olha só que mentira. Aqui tem um exemplo. O U depois de que, como acontece também em G, às vezes não se pronuncia, né? É o caso de, por exemplo, quen, nós pronunciamos em português como quem. Em latim é quen, não é quem, é quen. É o caso de quietus, não é quieto, quietus, como é quieto em português. E, por exemplo, um nome de pessoa, Quirinos, Quirino. Então, a pronúncia é quen, non, quem. Quietus, non, quietus. Quirinos, non, quirinos. Próxima, letra R, que se pronunciava em latim, ou seja, pé, cu, Tem sempre o valor de um som trinado, mesmo nos dígrafos RR ou no fim de palavras. O que é o som trinado, gente?
É o caso da palavra, por exemplo, rato, rainha. Em português nós pronunciamos assim. Ele tem que ser trinado, como acontece, por exemplo, no sul do Brasil, em algumas regiões, ou em Portugal, é rato. Ou, por exemplo, é rainha, certo? Ra. Eu devo trinar a palavra. Ra, sempre. Mesmo quando eu tenho dois R's juntos, ele vai ser trinado. Então, nós temos aqui exemplos, olha. Magister, magister e Regina, Regina e, por exemplo, terra. Eu não vou ler terra. A palavra em latim é terra. Terra é português. Não confunda com as variantes próprias do português. É o caso de actor e não ator, tá? Ator. Eu não vou ler actor. É actor. É o caso de magister. Acontece a mesma coisa. Eu não leio magister. É magister, tá? E nem posso anular o som, como se fazem às vezes aqui nos verbos em parentins, não é? Eu não posso anular esse R no final, magister. Não, é magister, actor, não é? Rex, por exemplo, e terribilis, terribilis. Então vamos lá. Actor, não actor. Rex, não rex. Oh, desculpe, outra vez. Rex, não rex. Terribilis, não terribilis. Esse som de H, como fazemos em português, em latim ele é do H, não é do R. Vamos então ao S. S, que se pronunciava S. Tem sempre o valor de uma sibilante surda. Como é que é isso, professor? É o som de S mesmo, sabe? Certo? Como é o caso de passer, pardal, passio, paixão, e scientia, ciência, scientia, ciência, e semper, semper, sempre. Não confunda com o som intervocálico do português, como acontece, por exemplo, em Caesar. Caesar não é Kaisar, tá? Como acontece em César. O S é sibilante surda em latim. Não é Kaisar, é Caesar. É como acontece, por exemplo, casa, casa. Em português é casa, não, mas em latim é caça, caça. Vocês vão ver que domus é sempre traduzido como casa, não é? E caça não existe no latim, mas não é utilizado para nós como... Eu até coloquei aí com aspas simples, né? Cabana, caça significa cabana e não casa. É uma espécie de casa, mas é um casebre, né? É um casebre. Então, por isso que nós não traduzimos caça por casa em latim. Não é o equivalente, tá? Mas vamos reter aqui na questão da pronúncia. Eu pronuncio caça. O mesmo acontece em pocitus, posição, pocitus. Então vamos lá. Caesar, não Caesar. Caça, não casa. Pocitus, não positus. Vamos então ao X. Esta é a palavra do alfabeto das mais difíceis, sobretudo para os estrangeiros que querem aprender o português. O X, ele desmistifica aquela ideia de que se escreve de uma forma e se lê daquela mesma forma, porque quando nós temos um X numa palavra, na língua portuguesa, nós não temos ali claras regras que identificam se aquilo é lido com xi, com chá, por exemplo, como em chale, ou xi, como táxi, ou, por exemplo, como es, em êxtase, por exemplo, ou como som de z, como em êxodo, né? Para o estrangeiro, não há uma explicação lógica. Aliás, nem para nós, né? É muito comum nós vermos, por exemplo, as crianças, às vezes, no período de alfabetização, confundindo, né? E mesmo na hora de ler, as pessoas têm sempre aquela dificuldade. Afinal de contas, é léxico ou léxico, né? E ainda há quem leia léxico. Enfim, é muito comum esses tipos de erros porque o Z ele é
a palavra do alfabeto a que mais sofre alterações no sentido de diferentes formas de leitura. Mas no latim, o X se pronunciava X e era pronunciado sempre com o som de X, como em táxi, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, o caso de lex, lei, duralex, sed lex, lembram dessa frase famosa, né? Temos lexis, que significa lexia, ou seja, palavra, no sentido de lexia. Rex, que significa rei. E temos segregs, segregar. Bom, não devemos confundir, tá, com outras variantes de X em português. Então, no português, o X tem mais 3 sons diferentes, como é o caso de êxodo, como é o caso de êxtase e como é o caso de chale. Mas em latim nós vamos ter apenas xi, como em lex, legs, rex e segregs. É o caso, por exemplo, de exodus, mas que em português vem ser êxodo, mas no latim exodus. Por exemplo, exterminium, exterminium. Em português é extermínio. Então, olha só a diferença. Temos, por exemplo, xistos, ou seja, xisto em português. Xisto. Então, vamos lá. Eu tenho que ler exodos, não exodos ou exodos, certo? É exodos. Tenho que ler exterminium, não exterminium. E a pronúncia correta é xistos e não xistos. Em português, nós vamos ter xisto, porque houve uma evolução fonética na passagem do latim para o português, como aconteceu em extermínio e também em êxodo. Mas nós devemos separar, não devemos confundir com outras variantes que existem aí, portanto, no português. E vamos então para a última das palavras. A letra Z, em latim, se lia zeta, ou seja, era pronunciada sempre com o som de Z, como se tivesse um D antes desse Z. Eu tenho aqui, por exemplo, duas palavras, nazarenos, que significa nazareno, e zitun, cerveja, significa cerveja. Observe que há diferença na pronúncia. No latim, nós temos nazarenos e, em português, nazareno, sem esse Z. Eu só vou indicar aqui duas palavras. Primeiro, porque o Z é uma letra rara, né? Nas nossas palavras, no nosso léxico. Se vocês forem, por exemplo, aos dicionários, vocês vão ver que a letra B, C, L, M, S, R, vocês vão encontrar inúmeras palavras, né? Mas quando nós chegamos no dicionário, na letra Z, pouquíssimas páginas preenchem o dicionário com a letra Z, com palavras que iniciam com a letra Z. Eu ainda fiz questão ainda de colocar duas aqui, uma que tivesse um Z intervocálico, no caso aí nazarenos, e outra no começo, como é o caso de zitun. Nós não podemos confundir o som com o som do Z em português, isso já está mais do que claro, a pronúncia é muito parecida, mas não é igual. Então nós temos aqui, por exemplo, eu leio zelos e não zelo. O que acontece? A palavra zelos, ela evolui para o português em termos de alteração semântica como inveja. Zelos, em latim, significa inveja. Mas a palavra também chega em português zelo, oriundo, obviamente, da palavra zelos, mas com um sentido ligeiramente diferente, né? Quando você tem zelo é porque você cuida de alguma coisa. E temos aí também outra palavra como exemplo, zona e não zona. Zona e não zona, certo? Então, vamos agora passar para a parte das vogais. Sim. Deixa eu só finalizar aqui.
Eu leio então zelos e não zelos. Zona, não zona. Enfim, chegamos às vogais. Neste caso, nós temos A, E, I, O e o U, que está grafado em forma de V, do nosso V da língua portuguesa, e veremos por quê. E temos o Y também como uma das vogais. Então, vamos ver as vogais e, ao mesmo tempo, falar um pouco da acentuação. Vocês devem ter observado que as palavras latinas estavam com um sinalzinho por cima. Que sinaizinhos são aqueles? O primeiro sinal era este, um tracinho por cima da palavra. É um tracinho que nós não usamos, por exemplo, na língua portuguesa. Esse não é um sinal conhecido por nós. Este sinal se chama macron. É um sinal diacrítico que indica que a vogal é longa. Vou já explicar essa diferença com o outro sinalzinho, que são só dois. O outro sinal é tipo um chapeuzinho de cabeça para baixo, né? E também não é usado na língua portuguesa. Ele se chama braquia. É um sinal diacrítico que indica que a vogal é curta. Ou seja, nós no português, por exemplo, temos o acento grave, que é aquele sinalzinho oblíquo, um chapeuzinho, né? E temos o agudo, por exemplo, que é um sinal mais aberto, que nós temos, por exemplo, ali na palavra macron, por exemplo, ou no verbo temos esse sinal. Que, aliás, o agudo é o sinal mais utilizado na língua portuguesa, né? Bom, isso tem a ver com a entonação. E em latim era diferente. Tinha a ver com a duração. Ou seja, numa vogal longa, nós vamos ler ela de forma mais longa. Na curta, ela será pronunciada de forma mais curta. E não tem a ver com a entonação, mas sim com a duração. E veremos aqui alguns exemplos. Vogais longas. Quais eram as vogais? Eu até mais adiante poderei falar, por exemplo, das diferenças das vogais com o português. Nós temos, vocalicamente falando, temos 12 vogais no português, que é o A, E, I, O, U, normal, né? Temos ele, no caso, aberto, só no caso do E, O, e temos ele nasal, an, in, on, Então, são 12 vogais consideradas, não é? No latim eram 10, 5 longas, 5 breves. Se nós considerarmos o Y também uma vogal latina, aí sim teríamos o acréscimo de 2, né? Então, vamos lá. Está aí apresentado as vogais longas, A, E, I, O, U, que está em forma de V, e temos o Y, vamos ver também a questão da pronúncia do Y já, vou deixar para falar já. E aí temos, eu coloquei aqui a segunda forma do U, que é muito mais normal e mais conhecida, como se fosse o nosso U, né? O U maiúsculo, ele tem a forma de V, em latim. O minúsculo, ele tem a forma de U mesmo. Vou explicar por que daqui a pouco. Vamos então às vogais breves. Basicamente são as mesmas, né? Só que agora com outro sinalzinho por cima. A, E, I, O, U e o Y. Vamos ver a pronúncia já. Essas vogais se pronunciavam assim. A, E, I, O, U e o Y seria como o U francês. É uma mistura de U e I, certo? O Y é uma mistura de U e Y. Bem, com isso, vamos fazer aqui alguns exemplos, nomeadamente das vogais A, E, O e Y. Mas eu já vou também fazer a leitura de duas palavras, uma para I e outra para U. Mas ainda vou falar especificamente dessas duas palavras que requer mais atenção. No caso das vogais longas e vogais breves, vamos apresentar a diferença de pronúncia entre uma e outra. Pegamos a vogal longa, ela se pronunciará assim, amare. É mais longo esse A que está sinalizado, amare. No caso da vogal breve, nós pronunciaremos insula. A diferença está na duração. Se esse A do insula fosse longo, nós pronunciaríamos insula, certo?
como amare, insula. Então, o U e o A, ele é breve aí, com esse sinal que nós vimos. Está indicado, né? Quando não está... Bom, vamos lá. O E, no caso agora, longo. Um exemplo é colega. E temos o E breve, de querer. Colega, de querer. O I, que daqui a pouco eu vou falar especificamente dele. Temos colina, o I longo, colina, de onde vem a palavra culinária, certo? E temos o I breve, como em lágrima, lágrima, certo? O O longo, como em solos. E o O breve, como em agrícola, agrícola. E o U, que eu coloquei na mesma forma que nós conhecemos, do U minúsculo, certo? Como rumanos, rumanos. Olha a diferença de pronúncia do primeiro U que está acentuado como longo e o que não está acentuado, rumanos. E temos o breve, como em Ianua, porta, Ianua. E o caso do Y, que se pronuncia com o som de um U francês, como em putain, putain. Como é uma mistura de I e U, repetindo aí, tá? Mas na dúvida, não tem nenhuma importância se você pronunciar em forma de I mesmo. E temos o Y breve, como em Lura. Bem, então agora chegamos... antes, deixa eu falar um pouquinho dos ditongos. 2 ditongos, pelo menos, latinos, como é o caso do ai, pronuncia-se ai, e era para eu ter colocado aí, está errado, faltou um OE, nessa última linha de baixo, era um OE. Nesse caso é um OI, como em poina, kailum, poina, a pronúncia será AI, OI, certo? Kailum e poina. Mas tem mais coisas sobre os ditongos. Essa aí é só uma explicaçãozinha breve, certo? Surgindo mais dúvidas, nós podemos falar no decorrer da disciplina. Então, vamos agora especificamente a letra I, certo? Temos aí o I maiúsculo em roxo e o I minúsculo. Ele é considerado uma semivogal, ou seja, uma hora ele é uma consoante e uma hora ele é vogal. Gente, vocês aprenderam isso, por exemplo, que o I e o U é uma semivogal? Nós aprendemos isso nos primeiros anos, nas primeiras séries, né? Lá nas séries iniciais, quando estamos começando a fazer babebi bubu, cacocu, aí nós já vemos que o I é uma semivogal. Por que é uma semivogal? E a pessoa fica, é uma semivogal, mas tá, e o que é uma semivogal? Aí a pessoa não entende direito, né? Isso significa que aquela palavra, ela tem o valor de vogal, mas ela também pode ter o valor de consoante. Ou seja, uma hora ela é uma consoante, uma hora ela é uma vogal. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá então ver diferenças desse I. O I que é vocálico e o I que é consonantal. Quando ele passa para o português, por exemplo, alguns permaneceram como vogal e outros permaneceram como consoante. Então vamos lá, olha os vocálicos aí, ó. Discípula, ignis, insula, lágrima, vita. Observe que embora eu tenha traduzido aí discípula como aluna, nós temos a palavra discípula. Observe que esses is, eles permanecem na língua portuguesa. Discípula permanece, não houve alteração. Ignis, até temos uma palavra, né? Ignis significa fogo, mas temos a palavra ignição. Na moto, por exemplo, a partida é a ignição. Vem daí, dá fogo, né, na moto. Ignis, esse I permanece. O insula, por exemplo, que significa ilha, até temos, né, uma palavra erudita, insular, península, por exemplo. Esse I permanece, ele não houve alteração nele. Lágrima, permanece em lágrima. O I permanece aí, né? Ó, o U está aí no Ita, né? Vida, se torna vida. Nós vamos ver daqui a pouquinho. A letra V ainda está enfermeirinho ali, é a última que nós vamos trabalhar.
E aí nós temos o I, que se transformou em consoante. Na passagem do latim para o português, o I virou uma consoante. É o caso destas palavras. Por exemplo, cuios virou nosso cujo, cuios. Temos o ianua, porta, daí vem a palavra jano, né? Janeiro, janela, enfim. E Jesus, que é Jesus, daí vem a palavra Jesus. Olha, esse Jesus aí, esse J era para estar maiúsculo. Não sei porque o meu arquivo não corrigiu para o J maiúsculo. Tá? E temos, por exemplo, Justitia, que da onde vem a palavra justiça. Inclusive, nesse Justitia, nós temos um exemplo de uma palavra só, em que um I se torna consoante, no ius, o primeiro, se torna jus, mas os dois Is a seguir se conservaram, certo? Vou falar mais um pouco sobre isso. E temos a última aí, proyecto. Proyecto que eu traduzi ali por projeto, no caso é o verbo, certo? É o verbo da primeira pessoa. Eu projeto. Proyecto é eu projeto. Não serve para substantivo, certo? Aí, mas vamos lá, professor. Que confusão é essa que o I se torna J no português, mas tem I que continua I? Como é que isso acontece? Eu vou dizer para vocês, se vocês observarem bem, o I, tanto no vocálico quanto no consonantal, está em cor roxa. E nós temos, e ele está em negrito. E nós temos, no caso, alguma consoante ao lado dele que está em negrito. Né? E aí vou explicar por quê. O I, ele continua vocálico quando ele está atrelado a uma consoante, certo? Ou quando ele está independente, quando ele não está junto com nenhuma outra sílaba, ele está separado ali, ele está sozinho, né? É o caso de, por exemplo, ignis. Esse I ele está separado, ele está isolado, sozinho, não tem nenhuma consoante, digamos aí, mandando nele, né? Bom, o que acontece? Esse é o caso de indiscípula, nós temos um D forçando o I a ser vogal, em que nós temos uma consoante forçando o I a ser uma vogal, né? E no ignis temos o N forçando o segundo I a continuar vogal. No insula, um I independente, certo? No lágrima, temos aí também as duas consoantes que forçam. E no ita, esse U, ele tem o valor de consoante. Por isso que ele força o I se continuar. Eu coloquei esse exemplo aí, eu sabia que ele ia ser um pouco dúbio para a nossa explicação, mas não tem nenhum problema, tá? Porque nós já vamos falar um pouquinho dele de novo. Quando vocês entenderem a questão do U, aí vão entender por que, que o ita se transforma em vida. Por que, que esse I permanece, mas o U não permanece, não é? Bom, agora, ele se torna consoante quando nós temos uma vogal que força ele a virar consoante. Vou repetir. O I se torna uma consoante quando ele tem uma vogal na sílaba que força ele virar uma consoante. Em cuios, por exemplo, nós temos um U negrito ali, ó, que força esse I virar cujos. Ou, por exemplo, no ianua, temos um A negrito que força esse I a se transformar num janua, né? De janela. Aí, mas espera aí, esse I inicial se transformou em J? Por que, que o ignis, ali do lado, ó, por que, que o ignis não se transforma, esse primeiro I do J, do ignis, por que não transforma em J? Porque o I, ele tem um G, ele tem uma consoante ali no ignis.
Já que no Ianua, o I ele tem um A, ou seja, ele tem uma vogal. Essa vogal força esse I se transformar num J. Isso acontece, por exemplo, no Jesus e também no Justitia, no caso desse primeiro I, o I que está em cor roxa. E no caso também de projeto, o princípio é o mesmo. O I tem uma vogal, que é o E, e ele força esse I a ser uma consoante. Gente, eu estou dizendo assim, é só uma força de expressão. Dizer, a consoante, a vogal força. É óbvio que o princípio é por aí, mas não é assim que se dá uma explicação, diríamos assim, mais científica. Vamos ver então a letra V. Ah, mas antes deixa eu dizer alguma coisa que é importante. Alguns manuais e dicionários fazem distinção entre o I e o J. Então vocês vão ver isso em alguns exemplos. Inclusive nos manuais que nós estamos trabalhando. Eu coloquei nós vamos ter textos do grados primos, ele diferencia o I do J. Ou seja, alguns, ao invés de escrever cuius, ele escreve cujos. Ao invés de escrever justitia, escreve justitia. Mas, mesmo quando nós temos o J, não se pronuncia J, viu? Se pronuncia como I, tá? Pode estar escrito lá cujos, mas nós vamos pronunciar cuius. Pode estar escrito justitia, mas vamos dizer pode estar escrito justitia, mas nós vamos pronunciar justitia. O mesmo com Jesus. Jesus, pode estar escrito lá Jesus, mas em latim nós vamos ler Jesus. Se eu ler Jesus, aí já é português, não é latim. Então vamos. Aliás, não é? Bom, o que acontece? O U é o mesmo princípio do I. É uma semivogal, ou seja, ele pode ser uma consoante ou ele pode ser uma vogal. Depende do valor, do local onde ele está, tá? Aí, quando nós escrevíamos esse U, como nós escrevemos em latim, o U de forma maiúscula, escrevemos ele na forma de V. E quando nós escrevemos em forma minúscula, escrevemos na forma de U, tá? Mas a pronúncia é a mesma, a pronúncia é U. Então vamos lá, o U vocálico e o consonantal. Temos aqui alguns exemplos que por acaso são quase os mesmos: discípula, insula, ianua, justitia e Jesus. Temos estes U's aí, né? Agora vamos ver os consonantais. No caso, conclave, fluius, serua, vestibulum, vita. Vou repetir outra vez o que eu acabei de falar sobre o I. Né? Parece que é difícil, é complicado, mas, gente, não é nada complicado. O U que se conservou na passagem do latim para o português, como, por exemplo, insula. Insula não, desculpem. O insula não conservou. Ele conservou em insular, por exemplo, né? Nas palavras eruditas. Mas eu quero me ater nas vulgares, que são as palavras da Gênese mesmo, que vem sendo transformada na língua portuguesa de forma natural. É o caso vamos pegar o caso de discípula, que é mais próximo, é uma palavra conhecida, discípulo, né? Discípula, isso é conhecido para nós, é mais natural, né? O U, ele se conserva aí. Por que ele se conserva? Porque nós temos uma consoante que conserva o U como um valor de vogal, discípula. Discípula. Ali no insula temos a mesma coisa, no ianua temos a mesma coisa, no justitia temos a mesma coisa. O I, ele é uma consoante como nós vimos anteriormente, não é? Ele era um I com valor de consoante. Mas aí, nesse caso, o U é uma vogal. E ele continua como vogal na passagem para a justiça, porque o I era uma consoante. Isso acontece, por exemplo, em Jesus. Jesus, nós temos uma vogal, o U, e temos uma consoante que conserva esse valor vocálico do U. Jesus, né?
O J continua ali minúsculo, né? Tudo bem. No próximo, corrijo. E aí, vamos ver o valor consonantal. No valor consonantal, é quando este U tem um E que força esse U ter o valor de consoante. É o caso de conclave. Nós temos esse último E em letra, está aí negrito para poder diferenciar para vocês, né? Então, esse conclave até se torna em português conclave. Ainda nos manuais você pode, eu vou falar já sobre isso, pode encontrar escrito conclave com o valor de U, conclave. Fluius, por exemplo, temos aí dois U's juntos, né? Essa palavra a gente confunde às vezes as pessoas por causa desses três U's numa palavra só. Mas tem mais palavras iguais a essa, tá? É o caso de fluius, que significa chuva. Mas esse fluius, nós temos esse I, que é uma vogal, forçando, portanto, o U ao valor de consonantal. E temos o serva, o A, forçando o U a se transformar, portanto, em serva, serva. O estíbulo, o E, a vogal. E aqui nós temos em uita. Nós víamos lá atrás que o U era uma consoante que, portanto, forçou a permanência do I. Mas aí agora nós temos o valor inverso. É o I forçando a transformação do U na passagem para o português para um valor de consoante. Então, ou seja, geneticamente falando, o U e o V é uma coisa só. O I e o J é uma coisa só. É por isso que nesse alfabeto latino, se vocês olharem bem, não encontrarão aí o J, como não encontrarão o V. Até tiveram assim uma ligeira impressão de que havia, olha, tem o V ali, mas não tem o J e nem o U. Aí olha para baixo e vê ele minúsculo. Não, afinal de contas tem o U embaixo e um V em cima. E aí eu repito, se escrevia na forma maiúscula, na forma que nós conhecemos o V, e se escrevia na forma minúscula, na forma como nós escrevemos o U. Aí, às vezes os alunos dizem assim, eu até esqueci de colocar esse exemplo aqui para vocês. Nossa, professor, mas é tão diferente. Não, não é tão diferente, gente. Olhem bem aí, olha, no quadro. Agora, a letra R maiúscula e compare com o R minúsculo. Qual é a semelhança gráfica? Eu tenho certeza que vocês vão achar que o V e o U têm uma forma mais parecida. Muito mais parecida, né? E esse não é um caso único. O G, por exemplo, tem uma forma muito diferente também, né? Mas eu até diria, o G ainda é até mais parecido, por exemplo, do que o R. Isso é que não tem nada a ver mesmo, né? Mas vamos lá. E aí eu quero lembrar que também alguns dicionários, alguns manuais fazem a distinção entre o U e o V, como é o caso do fluvius, às vezes escreve-se fluvius, e o vestíbulo se escreve vestíbulo, mas eu queria lembrar, a pronúncia não muda para V, ela continua em U, até porque o latim não tinha a pronúncia de V e não tinha a pronúncia de J. É até legal lembrar, por exemplo, que o espanhol, que é uma língua latina, irmã do português, e talvez das línguas latinas a que mais se assemelha ao português, ele até hoje não tem o valor, embora exista lá o J escrito, né? Como em Javier, mas a pronúncia não é de J, não é como o nosso, né? Como colocaríamos, por exemplo, em junho, né? Júnior, ou junho, por exemplo. Julho, o mês de julho, em espanhol é julho, né? Enfim, então, eles não têm o J como nós temos. E também não tem o V. O V em espanhol, que acontece, por exemplo, em vale, mas você vai ver, a pronúncia é de um B, escreve-se com V e a pronúncia é um B, tá? Mas eles também têm esse mesmo, o U no espanhol também tem esse mesmo, o U e o B tem esse mesmo valor de consoante e de vogal, ou seja, são semivogais. Eu acho que com isso nós
Finalizamos aqui a nossa questão do alfabeto latino. Ficou um conteúdo bastante comprido. Eu achei que eu falaria em menos tempo, mas eu espero que vocês tenham percebido algumas diferenças aí nessa passagem e elucidado, né? Clareado algumas coisas para nós na língua portuguesa.